Mateus capítulo 14, versículo de número 22. Os que encontraram, digam amém. Os que estão procurando, diga glória. Então glorifica que melhora. Versículo de número 22, diz assim o texto: Em seguida ordenou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E uma vez que despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Quando chegou a noite, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, Jesus veio até eles andando por sobre o mar. E os seus discípulos, ao verem-no andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E puseram-se a gritar, cheios de medo. Porém, em seguida, Jesus lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, caminhou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas ao perceber o vento forte, teve medo e começou a submergir, gritou: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Agora abramos em Mateus capítulo 17, capítulo de número 17, versículo de número 20. E Jesus lhes disse: por causa de vossa falta de fé, por causa da vossa falta de fé, porque em verdade eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Senhor Deus e Pai, te louvamos pela tua presença, pela tua grandeza. Que o teu Espírito Santo venha falar conosco nessa noite por intermédio da tua poderosa palavra, porque nós cremos que a tua palavra é profecia de Deus para as nossas vidas, e te louvaremos. Nós abrimos o nosso entendimento, abrimos os nossos corações para compreender e entender o que tu queres, o teu agir e a tua vontade. Fica conosco, fala conosco e te louvaremos. Amém. Podeis assentar? Queridos irmãos, servos e servas do Deus Altíssimo, quando nós paramos para folhear as páginas da Bíblia Sagrada, nós encontramos em contextos bíblicos
todos os tipos de respostas para todos os tipos de perguntas e questionamentos que nós temos para com Deus e com a nossa vida diária. Muitos de nós automaticamente são impulsionados a quererem obter a vitória da parte de Deus todos os dias. Se eu perguntar aqui nessa noite quantos querem receber a vitória só hoje e não amanhã, com certeza ninguém se posicionaria. Porque é o nosso próprio querer e vontade de receber a vitória hoje, receber a vitória amanhã, receber a vitória eternamente. Nenhum de nós quer perder, nenhum de nós quer ter uma vida de fracasso. É desejo do nosso coração sempre vencer, sempre conquistar. Mas uma coisa nós precisamos parar para meditar na nossa vida, é o porquê de muitas das vezes nós não estarmos obtendo a vitória da parte de Deus. Eu falo isso porque de muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que já fizeram inúmeras campanhas, inúmeros propósitos, pessoas que já perderam as contas de quantas vezes subiram um monte, foram para a vigília, foram para a consagração e não obteram a vitória esperada, tanto desejada da parte de Deus. É claro que não podemos generalizar que existem vitórias que Deus só vai nos dar no tempo determinado por Ele. Existem bênçãos, vitórias que nós vamos clamar a Deus hoje e Ele vai nos dar a vitória hoje. Mas existem vitórias que só vão chegar, só vão acontecer quando Ele determinar. Ou seja, eu quero hoje, mas Ele diz daqui 30 dias. Eu quero hoje, mas Ele diz somente no ano que vem. Mas existem inúmeras vitórias que estão retidas, não pela vontade de Deus, mas pelas nossas próprias atitudes diante dEle. Os irmãos observam que o texto base que nós lemos nessa noite está contando, citando uma história da Bíblia que é muito conhecida de todos. Pouco se escuta alguém dizer, nunca ouvi falar a respeito dessa passagem bíblica. Qual? Aqui Jesus despede dos seus discípulos, ele agora anseia, deseja estar sozinho para orar, para falar com o Pai, despede os seus discípulos que estão agora dentro da embarcação, e os discípulos agora começam a navegar a mar adentro. E a Bíblia nos expressa que a um determinado ponto o vento começa a soprar contra a embarcação. A tempestade havia se levantado contra a embarcação. Os discípulos agora estão diante de uma grande ventania, de uma grande tempestade, e as ondas eram tão fortes que estavam a ponto de partir a embarcação no meio. Quando eles, chegando no seu ponto limite, porque já estavam fadigados de tanto remar, a Bíblia nos expressa que Jesus decide ir até eles, andando por cima das águas. A gente destaca muito que quando eles observaram e avistaram Jesus se aproximando deles, eles gritam dizendo, é um fantasma, é um fantasma. Porque Jesus ia passar adiante deles, mas quando eles percebem que Jesus está andando por cima das águas, eles já começam a gritar desesperadamente, dizendo, é um fantasma. Segundo a tradição daquela época, muitas embarcações já haviam afundado naquela localização.
E era de costume de pescadores que tinham conhecimentos pagãos, de dizerem que por várias vezes ao fazer aquele percurso, virem almas penadas andando por cima das águas. Ou seja, diziam que era fantasma, mas nós sabemos com plena convicção que fantasmas não existem. Sabemos com plena convicção de que quem morre não tem permissão para voltar na terra. Sabemos que quem conhece a respeito da Bíblia, conhece, entende e sabe que quem partiu dessa para a eternidade, seja para o Hades, para o inferno, ou seja para a glória, não tem autorização para aparecer para nós. E quem é que pode fazer isso? Satanás. A Bíblia fala que o diabo tem poder para se transformar em um anjo de luz. Ou seja, o que eles diziam que eram almas penadas que apareciam, que eram fantasmas, que apareciam naquelas localizações, eram demônios amedrontando os pescadores, amedrontando os viajantes que faziam aquele percurso. E de tanto escutarem isso, os discípulos pensam consigo mesmo: o mestre ficou em terra, na praia, e nós estamos aqui uma hora dessa, numa escuridão dessa, em meio a uma tempestade dessa, e de repente um ser vem andando por cima das águas. Só pode ser fantasma. Mas o mestre imediatamente acalma eles, dizendo: não temais, sou eu, ou seja, não é fantasma, sou eu, o vosso Deus, o vosso Senhor, fiquem tranquilos. É importante a gente frisar que Jesus sempre chega no momento certo. Ele não chega tarde demais, ele não chega atrasado, ele chega no momento certo, na hora certa. É quando a tempestade da vida está prestes a afundar a nossa embarcação. É aí que ele chega para colocar ponto final no fracasso, ele chega para colocar ponto final no sofrimento, ele chega para colocar ponto final no velório, ele chega para colocar... Ei, eu acho que você não está entendendo. Ele chega no momento certo para mudar o cativeiro. Eu quero ser profeta de Deus nessa noite, para profetizar sobre a tua vida, que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vai chegar no momento certo para mudar a tua história, diz o Senhor. Só que Pedro toma uma atitude, Pedro toma uma decisão que está prestes agora a chamar a atenção de todos. Porque Pedro diz assim: se é o Senhor, permita-me que eu vá andando até ti. E o que o Senhor respondeu para ele? O Senhor disse: então, vem. Porque tem coisa que a gente pede a Deus e o Senhor nos dá. E depois que Ele dá, Ele observa os resultados. Quer vir, Pedro? Então vem. E o que Pedro faz? O que Pedro faz? Aí Pedro vai. O Senhor disse: vem, e Pedro vai. Só que quando Pedro começa a andar por... Irmão, o reino de Deus é algo tão lindo que muitos focam somente que Pedro afundou, mas não foca que Pedro deu os primeiros passos em cima das águas. Ele começou a andar, ele começou a prosseguir em direção ao mestre. Só que nesse trajeto que ele vai indo em direção ao mestre, alguma coisa há com... E este acontecimento fez com que Pedro afundasse. Porque Pedro, olha para cá, Jesus, estando ali, Pedro olhando para Jesus, Pedro disse: se és tu, mestre, permita-me que eu vá andando até ti. E Jesus disse: então, vem. E Pedro
vai. Só que quando Pedro estava indo, o vento começou a soprar. E Pedro teve medo. Porque andar com Jesus, seguir o propósito de Jesus, tem momentos que nós vamos enfrentar a tempestade. Nem todo dia o dia vai estar favorável. As tempestades não avisam quando vai chegar. Sempre nas nossas vidas ela chega de surpresa. É de repente. Pedro toma a iniciativa de ir até o mestre. Só que temendo Pedro, por conta do vento forte, ele começa a afundar. Agora, sabe por que Pedro afundou? Sabe por que Pedro afundou? Pelo mesmo motivo, pela mesma razão, de que tem muitos até no meio de nós, nos dias de hoje, na geração da atualidade, que parece que está andando, mas parece que está correndo, mas está afundando. Parece que está vencendo, mas está afundando. Parece que está avançando, mas está afundando. Parece que está prosseguindo, mas está... Porque o fato de estar fazendo campanha não significa que está avançando. Eu já subi o monte 30 vezes. Eu já fiz 10 propósitos. E o que é que mudou? Diz para mim. O que é que mudou? O que aconteceu? A vitória chegou? O milagre aconteceu? Certa feita, as Sagradas Escrituras nos diz assim, por intermédio do Senhor, que muitas das vezes nós pedimos, mas pedimos. Por quê? O que diz o texto? Porque não sabemos pedir. Porque não basta pedir. Pedro pediu: eu posso ir até ti, Senhor, permita-me. Então, ou seja, não basta apenas a gente iniciar uma campanha como essa. Não basta. Não basta a gente subir um monte. Não basta a gente consagrar. Não basta a gente jejuar. A oração não é o limite. Porque Pedro, irmãos, porque Pedro o bispo, por que Pedro afundou? Porque teve medo? Ele sentiu medo. O texto fala claramente que ele temeu o vento e teve medo. Mas qual foi o real motivo que fez Pedro afundar? Olhe para cá, já sei, bispos. É porque Pedro, o próprio Jesus disse que foi um homem, ali Jesus disse, homem de pouca. Já sei, Pedro afundou porque Pedro foi um homem de pouca fé. Não foi isso. Não foi isso. Lembra do que nós lemos em Mateus capítulo 17, versículo 20? Olha o que o texto diz. E Jesus lhes disse: por causa de vossa falta de fé, porque em verdade eu vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi a este monte: passa-te daqui para acolá, e ele passará, nada vos será se tiverdes a fé como um grão de... Agora diga para mim, um grão de mostarda é grande? É grande ou é pequeno? É grande ou é pequeno? Então Jesus disse: homem de
pouca, homem de pequena. Então, se o motivo fosse esse, Pedro não poderia afundar pelo fato de sua fé ser, porque ele mesmo garantiu dizendo: se a vossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, até os montes vos farão transpor. Repita assim comigo: a fé de Pedro era pequena. Pergunta para o seu irmão: qual é o tamanho da sua fé? Vai dizer no grau, assim, a minha é desse tamanho. A questão, irmãos, não é pelo grau. Olhe para cá. Quem tem a fé desse tamanho pode fazer o mesmo de quem tem a fé desse tamanho. O que faz a diferença? Qual foi o motivo que Pedro afundou? É o mesmo motivo que tem muita gente afundando nos dias de hoje. Ô bispo, me prova então qual foi o motivo que Pedro afundou. O motivo foi o seguinte: porque duvidou. Pedro afundou porque Pedro duvidou, porque Pedro teve dúvidas. Vamos ao contexto. Está com a Bíblia aberta aí? Versículo de número 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: o que Jesus disse? Homem de pequena fé, por quê? Irmão, me ajude a pregar. Por que duvidastes? Ou seja, o motivo pelo qual Pedro afundou não foi a causa da pouca ou da pequena fé, mas sim porque duvidaste. Deus não vai agir aonde há dúvidas. Acompanha, filho. Deus não vai agir aonde há incertezas. Por isso que eu costumo frisar: com Deus não tem será, com Deus não tem talvez, com Deus ou cremos ou nós não cremos. Por que tem gente que não venceu ainda? Porque está em dúvidas. Como assim? Não sabe se serve a Deus ou se vai para o mundo. Por que tem gente que a porta não se abriu ainda? Porque está em dúvidas, não sabe se crê em Deus ou se crê em Baal. Tem pessoas que estão em dúvidas, estão indecisas. Eu vou pensar se eu vou servir a Deus. Eu vou pensar se eu quero esse Deus. Eu vou pensar se eu quero o seu grau. Eu estou na dúvida, não sei se eu sirvo a Deus ou se eu não sirvo a Deus, querido. É tempo de jogar fora, tirar do meio de nós a incerteza, a dúvida, o será, o talvez, porque a palavra de Deus é muito sucinta em frisar. A palavra de Deus é objetiva e eficaz. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Satanás. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos aos demônios. Ou se alimentamos do que é santo, ou nos contaminamos com o profano. O Deus da Bíblia está falando nessa noite. Ele quer mudar a nossa história. Ele quer fazer milagre acontecer. Ele quer entrar com provisão na nossa história. Mas para isso acontecer, Ele quer confiança por completo. Ele quer determinação por completo. Ele quer entendimento. Nós temos que confiar nele. Vocês lerem contextos bíblicos, o mestre vai citar isso. Se tu creres, tu verás a glória. Se você crer. Crer é acreditar. Crer é você confiar. Quando as possibilidades estiver dizendo não, você olha e diz:
vai dar certo, vai acontecer. Já percebeu que tem dias que para a gente não tem sentido? Alguém já passou por isso aqui ou foi só eu? Tem dia que parece que não tem sentido. Você olha e fala: Senhor, para que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Eu não queria estar vivo, eu não queria estar enfrentando o que eu estou enfrentando. Isso não faz sentido para mim. Mas você permanece firmado, mesmo fraco, mesmo com a força pequena, mas você está em determinação. Quando amanhece o dia seguinte, você diz: Senhor, muito obrigado por mais esse dia. Aleluia. Aleluia. O Deus da Bíblia marcou esta noite para te dizer: a provisão, o milagre, o agir está nas mãos dele. Ele vai fazer, ele pode fazer, ele quer fazer, ele vai entrar com provisão, mas ele está dizendo: crê em mim, confia em mim, diz o Senhor, acredita nele com todo o teu ser, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua garra, com toda a plena convicção e certeza. Aí ele vai entrar, aí ele vai mover, ele vai agir, ele vai cortar os laços, ele vai abrir caminhos para você, ele vai fazer o sobrenatural para a glória do seu nome. Para o homem era tão difícil, mas para Deus foi muito simples. Porque no versículo 32 diz: e quando eles, observa, Pedro teve medo, sim ou não? Pedro duvidou, sim ou não? Pedro afundou, sim ou não? Mas olha aqui para mim, depois de tudo isso, o texto diz: e quando eles subiram para o barco, acalmou-se o vento. Eu vou repetir: quando eles, o texto não está dizendo quando Jesus subiu, quando Pedro subiu, quando eles subiram para o barco, o vento, ou seja, mesmo duvidando, mesmo tendo dúvidas, mesmo com força pequena, o Senhor estava ali dando uma aula para os discípulos, dizendo: agora vocês têm conhecimento, daqui para frente vocês estão sabendo que se vocês crerem, se vocês acreditarem, se vocês confiarem em mim, o vento, a tempestade não vai afundar a embarcação. Tem pessoas que estão nos ouvindo agora, que estão nos vendo agora, e está no meio da tempestade, está no meio da ventania. Ei, acalma o teu coração. O Deus da Bíblia marcou para te dizer: hoje Ele entra na tua embarcação com você e coloca um ponto final nesta tempestade, nesta ventania, para fazer milagre acontecer. Quem crê nesta palavra, adore o Deus da Bíblia. Olha aqui para mim. Quando eles entram para a embarcação, a tempestade e o vento. Aí um olha para o outro. Na embarcação. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Olha, e outra situação: mas quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Se ele tem poder
para acalmar vento, para acalmar o mar, para acalmar a tempestade. Imagina o que Ele não pode fazer nesta situação que você está enfrentando. Imagina o que Ele não pode fazer neste deserto que você está atravessando. Imagina o que Ele não pode fazer diante desta enfermidade. Ei, hoje vai acontecer milagre para a glória de Deus, porque nós cremos, porque nós confiamos, porque nós acreditamos que para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Ele entra na tua casa, Ele entra no teu casamento, Ele entra na tua saúde, Ele entra na tua finança, Ele entra na tua visão, Ele entra na labacorabacandalá, Ele arranca as pedras da vesícula, Ele entra, Ele arranca os miomas, Ele entra com provisão. Ele é Deus que opera sem bisturi, sem anestesia. Ele é médico dos médicos, Ele é santo, Ele é poderoso. Eu estou sentindo a glória dEle aqui, eu estou sentindo a glória dEle aqui. Recebe aí, recebe cura, recebe graça, recebe poder, recebe unção, recebe renovo, recebe avivamento, recebe línguas repartidas como de fogo. Arabacalabacorabacandulabai, urobou e equeve, arau e cal, urabau é terra subricomana. Recebe, recebe, recebe o milagre de Deus aí agora. É terra súbia. Nós temos que confiar na medicina humana, sim. Nós temos que confiar nos médicos da terra, sim. Mas eu quero te anunciar uma coisa que vai além disso. O que, bispo? O que os médicos da terra não podem fazer, Deus faz. Olabau é querabarrácia. O que a medicina da terra não pode fazer, Deus faz. O que os medicamentos não podem fazer, Deus faz. O que a anestesia não pode fazer, Deus faz. Ei, Ele está movendo, Ele está entrando, Ele está agindo. Tem pessoas que estão sendo operadas agora aqui. Uracalabacantorobacalabachei. O terra sucre plau e cal erabasse. Urimicanto lablacasteriafá. Eu não estou falando isso para te emocionar. Não estou mexendo com o teu emocional. Eu estou dizendo isso porque é uma palavra profética. O Deus da Bíblia marcou essa noite para te dizer. O Deus da Bíblia está movendo, está entrando, está curando, está salvando, está libertando, está transformando. Ele está entrando. É para quem crê esta palavra, é para quem crê esta promessa. Recebe a provisão de Deus aqui no templo, recebe a provisão de Deus em casa. Esta depressão não vai matar você, esta depressão não vai acabar com teus sonhos, com teu projeto. Não, 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 não. Deus está arrancando a depressão, Deus está arrancando a dependência dos remédios, Deus está tirando a dependência química, Deus está libertando pessoas de vícios. Recebe a provisão de Deus agora. Se coloque de pé em nome de Jesus. Olha aqui para mim, eu vou terminar. Certo dia Jesus teve fome. Jesus teve fome. E ele está indo com seus discípulos. E de longe ele avista uma figueira. E ele observa que naquelas figueiras tinham folhas. E ele vai até a figueira. E quando ele chega até a figueira, ele procura o fruto e não tem nenhum. Sabe o que ele faz? Ele amaldiçoa a figueira e diz: nunca mais nascerá fruto de ti. É bispo, o texto lá frisa que na época não estava em tempo e nem estação para a figueira produzir os seus frutos. Agora, por que é que Jesus foi até ela se não estava no tempo? Porque segundo historiadores na época tinha figueiras que davam fruto fora do seu tempo. E qual era a característica que uma figueira tinha fruto? Primeiro tinha que ter folhas. Se tinha folhas, tinha que ter frutos. Quando Jesus olha de longe e vê que tem folhas, automaticamente tem que ter
mas não tinha frutos. Aí traz para nós uma reflexão: toda árvore que não dá fruto. Jesus amaldiçoou a figueira. Em uma passagem bíblica diz que a figueira secou-se na hora, e os discípulos ficaram espantados. Em outra, ele amaldiçoa a figueira seca, e eles prosseguem o caminho. Na manhã seguinte, eles estão passando pelo mesmo lugar, e um dos discípulos diz: mestre, a figueira que tu amaldiçoaste está seca, secou-se até a raiz. Jesus olha e diz para ele: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, até os montes transportarão. A gente precisamos confiar mais em Deus. Certa feita a palavra de Deus diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu todavia confio e confiarei no Senhor. Seja profeta nessa noite, diga pelo menos para 2 pessoas, diga assim: o teu milagre. Tem gente, olha aqui para mim, tem gente que essa semana ia numa vigília, não sei na onde, porque vai estar um profeta lá. Precisa não, precisa não. Um profeta do teu lado aí, não precisa tu estar correndo atrás de profeta, correndo atrás de profecia, não precisa. Não precisa tu entrar no YouTube e ficar lá esperando. Às 22 horas tem um camarada que diz que vai entregar tudo. Jeová vai usar esse profeta que está do teu lado aí agora. Vai entregar tudo. Diga assim para ele, diga assim para ela: o teu milagre já aconteceu. Agora. Nós estamos em fechamento de campanha, e o Deus da Bíblia está selando a minha e a tua vitória nessa noite. Se você acredita, abre a boca, glorifica, exalta, engrandeça o nome do Deus da Bíblia. A Ele honra, a Ele glória, a Ele todo louvor, e toda adoração é por Ele e para Ele são todas as coisas. Olha aqui, deixa eu terminar. É o que eu falei no início da mensagem. É bom a gente consagrar, sim ou não? Sim. Mas não adianta consagrar sem acreditar. É bom subir um monte, sim ou não? Sim, é bom. Mas não adianta subir na dúvida. Será que Deus vai fazer? Será que... Irmão, se um milagre não acontece hoje, não significa que não vai acontecer. Se o milagre não acontece amanhã, não significa que não vai. Nós temos que crer. Tome posse do teu milagre. Nós vamos orar agora. Eu não vou mais me estender. Eu quero finalizar essa mensagem dizendo para cada um de nós que estamos aqui: a partir do momento que nós colocamos a nossa fé em ação, crendo com toda e plena convicção e certeza, Deus se acarreta de colocar em prática o andamento do processo da nossa vitória. Fique firme, creia, acredite, e o sobrenatural de Deus acontecerá. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus.